Há momentos na vida em que a alma tenta nos alertar, mas o ruído do cotidiano abafa esse chamado. Não é um aviso de fora, mas uma sensação silenciosa de que algo dentro de nós permanece sem reconhecimento, sem elaboração, sem luz. Allan Kardec dedicou grande parte de seus estudos justamente a esse fenômeno, o esquecimento voluntário da própria história, a recusa em olhar para as experiências que moldaram a consciência. Ele chamava isso de um desvio espiritual sutil, quase invisível, mas perigoso o suficiente para influenciar escolhas, afetos e até mesmo a saúde emocional. A negação da própria trajetória não é apenas tentar apagar acontecimentos dolorosos. É uma forma de desligamento da linha que sustenta a identidade espiritual. Quando alguém tenta se dissociar do que viveu, pensando que o passado pode simplesmente se dissolver, cria-se na alma uma espécie de lacuna, um espaço vazio onde deveriam existir compreensão e reconciliação. Kardec explicava que todo espírito carrega consigo as marcas de suas experiências, não como condenação, mas como material de crescimento. Ignorar isso é como tentar construir uma casa sem admitir que o terreno tem falhas. Mais cedo ou mais tarde, tudo desaba. O indivíduo que se recusa a reconhecer sua própria história costuma desenvolver um mecanismo inconsciente de fuga. Começa desvalorizando sentimentos, depois cria justificativas para comportamentos que não entende e, com o tempo, passa a acreditar que tudo o que viveu antes não tem relevância. Essa desconexão gera turbulência interna. Em vez de aprender com o que passou, a pessoa fica estagnada, repetindo os mesmos padrões, sem perceber que o motivo está naquilo que tenta esconder até de si mesma. Kardec alertava que o espírito não evolui quando rejeita partes da sua experiência. Pelo contrário, gera um peso energético que o acompanha silenciosamente. É como carregar uma mala trancada que ninguém quer abrir, mesmo que lá dentro estejam exatamente as respostas que poderiam devolver leveza e clareza à jornada. A negação também cria ilusões. A pessoa acredita que mudou, que se transformou, que superou, quando na verdade apenas empurrou para longe a origem de suas dores. Isso produz uma espécie de vida paralela, desconectada, onde a consciência tenta se convencer de que está inteira, mas sente diariamente um vazio que não compreende. Muitas pessoas confundem superação com esquecimento, mas superar não é apagar. Superar é olhar com ternura para a própria história e assumir responsabilidade pelo que ela representa. É reconhecer que cada erro foi uma oportunidade de aprimoramento e que cada sofrimento deixou ensinamentos que a alma jamais deveria desprezar. Kardec enfatizava que o esquecimento voluntário do passado é uma ilusão perigosa, porque rouba a lucidez e impede que o espírito compreenda sua própria evolução. O passado não serve para ser revivido eternamente, mas também não pode ser enterrado. Vivo, quando alguém escolhe esquecer, abre espaço para que memórias distorcidas ganhem força. O inconsciente age, molda emoções, cria reações automáticas. A pessoa não entende por que tem medo de certas situações, por que se sente inferior, por que repete fracassos semelhantes. A explicação quase sempre está em eventos que ela não quer revisitar. Kardec dizia que a recusa em examinar a própria caminhada espiritual é uma forma de cegueira voluntária. O espírito passa a operar no escuro, agindo por impulsos e intuições negativas que poderiam ser revertidas se houvesse coragem de olhar para a própria origem emocional. Esse afastamento de si cria um efeito cascata. A pessoa começa a evitar conversas profundas, rejeita reflexões, prefere distrações constantes. Qualquer silêncio se torna incômodo demais, porque no silêncio a alma fala. Mas ignorar esse chamado não elimina a necessidade de cura, apenas a adia. E quanto mais se adia,
mais intensa se torna a sensação de desalinhamento. Segundo Kardec, esse desalinhamento se manifesta como inquietação espiritual, como se a pessoa estivesse fora do próprio eixo, vivendo uma existência que não reconhece como verdadeiramente sua. Enquanto essa negação persiste, a vida perde coerência. As escolhas ficam desconectadas da essência, os relacionamentos se tornam frágeis, a motivação diminui. A alma tenta puxar a pessoa de volta para sua própria linha de evolução, mas ela insiste em caminhar numa direção que não corresponde ao que realmente é. Kardec dizia que esse é um dos maiores riscos da vida espiritual. Não ser inimigo de ninguém, mas ser inimigo de si mesmo. E isso acontece quando o indivíduo abandona a própria narrativa, acreditando que é possível renascer sem compreender o caminho que o trouxe até aqui. A alma, quando é ignorada, não se revolta de forma explosiva. Ela se manifesta em sutilezas, um cansaço que não combina com a rotina, uma tristeza que chega sem motivo, um incômodo que surge até nos momentos de descanso. São sinais de que algo dentro de nós está pedindo reconhecimento. Allan Kardec descrevia esse processo como um conflito silencioso entre a consciência atual e o acervo de experiências que carregamos. Negar a própria história é como tentar viver com páginas arrancadas do livro da vida. Faltam trechos fundamentais e nada parece fazer sentido por completo. Quando uma pessoa abandona partes dolorosas da sua trajetória, imagina que está se protegendo. Mas o que realmente acontece é o contrário. Aquilo que não é reconhecido se transforma em sombra. E sombra, como Kardec explicava, não é algo maligno, mas sim tudo aquilo que foi rejeitado. O problema não está nos acontecimentos em si, mas na recusa de compreendê-los. Enquanto essa sombra permanece oculta, ela interfere, alimenta medos, bloqueia oportunidades e cria uma espécie de resistência interna que impede o florescimento da verdadeira natureza espiritual. Nesse processo de afastamento de si, a pessoa começa a viver como se fosse outra. Adota comportamentos que não refletem sua essência. Diz sim quando queria dizer não. Se afasta de ambientes que poderiam ajudá-la e permanece em situações que a machucam. Essa desconexão costuma surgir quando alguém se convence de que o passado é uma ameaça e precisa ser esquecido. Mas, como Kardec ressalta, a história pessoal é a base da consciência. Se tiramos essa base, tudo o que construímos fica instável. As emoções se tornam oscilantes porque não têm raízes, não possuem referência. A espiritualidade não exige que revivamos dores, mas que entendamos de onde elas vieram. Há uma enorme diferença entre lembrar e se aprisionar. O espírito, ao longo de suas encarnações, acumula aprendizados que precisam ser integrados. Quando alguém interrompe esse processo, cria uma rachadura entre quem foi e quem deseja ser. E viver com essa rachadura significa caminhar sem unidade. Muitas pessoas não percebem que o sentimento constante de vazio, de confusão ou de inadequação nasce justamente dessa falta de integração com a própria narrativa. Para Kardec, o verdadeiro progresso começa no momento em que o indivíduo aceita observar sua história sem julgamento. Não se trata de buscar culpados ou de se condenar, mas de olhar com sinceridade para os momentos que moldaram sua estrutura emocional. A partir disso, a alma encontra espaço para reorganizar, curar e evoluir. Mas, quando há fuga, o espírito permanece preso às suas próprias memórias desorganizadas, como se fosse um viajante que insiste em caminhar, mas se recusa a olhar o mapa que carrega nas mãos. Essa recusa gera efeitos práticos no dia a dia. A pessoa passa a sentir que está sempre correndo atrás de algo que não sabe nomear. Tenta preencher o vazio com trabalho excessivo, com relacionamentos desgastantes, com distrações constantes.
A vida vira uma sequência de tentativas de se afastar da própria verdade. E quanto mais ela tenta fugir, mais cansada fica. Kardec afirmava que o sofrimento espiritual não surge do que vivemos, mas da maneira como nos relacionamos com o que vivemos. A resistência prolongada cria tormentos desnecessários. Além disso, negar a própria história impede que a pessoa enxergue os padrões que se repetem. Ela acha que está azarada, que os outros sempre a decepcionam, que sua vida nunca anda para frente. Mas a repetição não é castigo, é um convite. É a vida tentando mostrar o que precisa ser compreendido. Sem essa compreensão, o espírito não se liberta. Ele apenas retorna, de forma cíclica, ao mesmo ponto, porque a lição continua sem ser reconhecida. Kardec descrevia esse fenômeno como uma espécie de eco espiritual. Enquanto a consciência não aceita olhar, o eco se repete. A negação da história também enfraquece a intuição. Quando estamos desconectados de nós mesmos, perdemos a capacidade de perceber sinais, pressentimentos e orientações sutis. A intuição depende da união entre o conhecimento consciente e o conhecimento profundo que carregamos. Quando negamos uma parte desse conhecimento, interrompemos a comunicação interna. E é justamente essa comunicação que guia nossas decisões, que protege, que alerta. Sem ela, a pessoa se torna mais vulnerável às influências externas, mais suscetível a ilusões e mais inclinada a seguir caminhos que não refletem sua verdade. Conforme essa desconexão se prolonga, a alma começa a sentir-se como uma casa abandonada. Não porque foi esquecida por Deus, mas porque foi esquecida pela própria consciência que deveria habitá-la. Kardec afirmava que nada evolui verdadeiramente enquanto permanece dividido. E não há divisão maior do que aquela que ocorre quando alguém rejeita as próprias raízes emocionais. A cura só se torna possível quando a luz da compreensão alcança aquilo que foi deixado para trás, devolvendo unidade à trajetória espiritual. Com o passar do tempo, a negação da própria história cria uma espécie de descompasso entre o que a pessoa sente e o que ela acredita sentir. A alma tenta mostrar um caminho, mas a mente insiste em outro. Essa discrepância gera uma inquietação constante, como se a vida estivesse sempre um passo atrás do que deveria ser. Allan Kardec explicava que esse estado de desalinhamento não surge de forma súbita. Ele se instala aos poucos, por meio de decisões pequenas que ignoram a verdade interior. E quando esse processo se estabiliza, a pessoa passa a viver uma existência que não lhe pertence plenamente. Um dos sinais mais claros dessa desconexão é a sensação de estar vivendo no automático. Dias que se repetem, emoções que não se aprofundam, um vazio silencioso que acompanha a rotina. A pessoa pode até cumprir seus compromissos, manter relacionamentos, cumprir responsabilidades, mas tudo isso acontece sem verdadeira presença. Kardec dizia que quando o espírito se afasta de sua própria essência, a vida perde vitalidade. É como se a pessoa estivesse funcionando apenas por obrigação, sem se sentir participante da própria jornada. Outro reflexo dessa negação é a dificuldade em construir vínculos autênticos. Quando alguém rejeita partes da própria história, teme que qualquer aproximação possa revelar fragilidades que tenta esconder. Assim, cria máscaras sociais, sorri quando está cansada, concorda para evitar conflitos e limita sua expressão emocional. O problema é que nenhum relacionamento profundo pode se sustentar em cima de personagens. E segundo Kardec, o espírito sofre quando não pode se expressar com verdade, porque a sinceridade é um dos pilares da evolução. A ausência dessa verdade cria relações superficiais que se tornam frágeis diante de qualquer desafio. Além disso, quem tenta apagar o passado costuma desenvolver um medo excessivo de errar novamente. Não porque deseja melhorar,
mas porque tem pavor de reviver antigas dores que recusou em compreender. Essa aversão ao fracasso paralisa. A pessoa hesita em tentar algo novo, recua quando se aproxima de uma mudança e prefere permanecer em situações que já não a nutrem. Kardec considerava essa paralisia um obstáculo profundo para o progresso espiritual, pois o aprendizado da alma depende do movimento. Sem movimento, não há renovação, e sem renovação, o espírito se sente aprisionado. Há também o risco de a pessoa projetar nos outros aquilo que não aceita em si. Muitas vezes, críticas severas, irritações repentinas ou julgamentos constantes são reflexos de uma luta interna que não foi reconhecida. É mais fácil apontar no outro aquilo que dói em nós do que admitir que ainda precisamos lidar com nossas questões. Kardec explicava que, quando não aceitamos nossa própria história, tendemos a desviar a atenção para fatores externos, criando conflitos que poderiam ser evitados se houvesse mais honestidade interna. Essa projeção não é maldade, é apenas um mecanismo de defesa de uma alma confusa. Com o tempo, a recusa em olhar para o passado gera um tipo de amnésia emocional. A pessoa sente, mas não sabe por quê. Chora sem motivo aparente, tem crises de ansiedade que parecem surgir do nada, experimenta sentimentos intensos que não consegue nomear. Mas nada surge do nada, tudo tem origem. E Kardec ressaltava que a alma guarda cada experiência com precisão, não para atormentar, mas para orientar. Quando essa orientação é rejeitada, os índios resultado é um emaranhado de emoções que precisa ser desfeito com delicadeza, paciência e coragem. Esse estado emocional desorganizado também afeta o propósito de vida. Quando alguém está desconectado de sua própria história, perde a capacidade de identificar seu caminho. Tenta seguir expectativas alheias, busca reconhecimento externo, tenta encaixar-se em papéis que não correspondem ao seu espírito. E quanto mais se afasta de si, mais distante fica daquilo que daria significado à sua existência. Kardec afirmava que cada espírito encarna com propósitos específicos, mas só consegue cumpri-los quando tem clareza da própria identidade. Ignorar a própria história é abrir mão dessa clareza. O mais curioso é que, mesmo tentando fugir, a alma continua chamando. Às vezes, através de um sonho intenso, outras vezes, através de um encontro aparentemente aleatório, ou por meio de uma lembrança que surge no silêncio e insiste em ser examinada. São convites da própria consciência, profunda, pedindo reconciliação. Segundo Kardec, esses chamados nunca são punições, mas oportunidades. Toda alma deseja ser compreendida, toda história quer ser iluminada. E negar isso não elimina a necessidade de cura, apenas prolonga um sofrimento que poderia ser transformado em sabedoria. A transição para uma vida mais alinhada começa quando a pessoa aceita fazer perguntas que evitou por anos. Por que isso ainda me incomoda? O que essa situação revela sobre mim? Por que tenho medo de lembrar? Perguntas simples, mas profundas, que abrem portas internas. Kardec dizia que o despertar espiritual não acontece com grandes revelações, mas com pequenos reconhecimentos. É no momento em que a pessoa admite a própria vulnerabilidade que algo dentro dela começa a se reorganizar. A alma, finalmente vista, começa a respirar de novo. Quando a pessoa finalmente permite que a memória se manifeste, algo extraordinário acontece. A energia que antes estava represada encontra um caminho para circular. Não é um processo rápido, tampouco linear, mas é transformador. Allan Kardec explicava que, no instante em que o indivíduo aceita enxergar sua história com sinceridade, os pontos antes desconectados começam a se unir. Aquilo que parecia caos passa a ter contexto. Situações que antes geravam vergonha ou culpa se revelam apenas etapas da caminhada espiritual, necessárias para moldar a sensibilidade e a força moral.
É curioso perceber como a dor diminui quando é compreendida. Ela não desaparece, mas deixa de ser um fantasma. Torna-se parte do corpo espiritual, como uma cicatriz antiga que não machuca mais, mas lembra de onde viemos. Kardec dizia que o sofrimento só é insuportável quando é vivido na escuridão. Quando a consciência ilumina a origem, a dor perde o poder de controlar. A alma encontra um novo tipo de liberdade. A liberdade de não precisar fugir de si mesma. É nesse ponto que o espírito recupera a própria autoridade sobre sua vida interior. A reconciliação com o passado não exige reviver cada detalhe, mas reconhecer o que a experiência provocou dentro de nós. As emoções que surgiram, as crenças que criamos, os medos que aprendemos a esconder. Quando observamos tudo isso com calma, percebemos que muita coisa que condenávamos em nós era apenas uma reação de proteção. Kardec destacava que a evolução espiritual não se apoia na autocondenação, mas no autoconhecimento. E só existe autoconhecimento verdadeiro quando temos coragem de olhar para aquilo que evitamos por anos. Ao reconhecer sua própria história, a pessoa começa a notar mudanças sutis no presente. Um comportamento que antes se repetia sem explicação passa a fazer sentido. Uma reação exagerada a algo pequeno revela sua origem. Um traço de personalidade que parecia defeito se mostra consequência de algo antigo. Esse entendimento traz uma serenidade peculiar. Não se trata de desculpar tudo o que aconteceu, mas de compreender. E compreender é sempre mais libertador que esquecer. Kardec afirmava que a alma amadurece quando entende, não quando reprime. Essa reconciliação também abre espaço para o perdão, não apenas em relação aos outros, mas consigo mesma. O perdão interno é talvez o ponto mais delicado, porque exige aceitar que fizemos o melhor que podíamos com o entendimento que tínhamos na época. Exige reconhecer que falhas fazem parte do caminho. Kardec dizia que o espírito não é medido pelas quedas, mas pela capacidade de levantar-se. E ninguém consegue se levantar verdadeiramente enquanto carrega ressentimentos contra si próprio. O perdão é um gesto de libertação que devolve leveza ao coração. Conforme a pessoa se reconecta com sua história, nasce uma clareza emocional que parecia impossível antes. Ela começa a entender o que realmente deseja, o que a magoa, o que a fortalece, o que precisa mudar. E, principalmente, descobre que sua história não é uma ameaça, mas um mapa. Esse mapa indica o que ainda precisamos aprender, o que já superamos e o que estamos prontos para transformar. Kardec comparava a consciência iluminada a um viajante que finalmente consegue enxergar o caminho à sua frente. Não porque o caminho mudou, mas porque agora carrega uma luz. Essa luz interior também melhora a qualidade das relações. Quando alguém está em paz com sua própria narrativa, não sente mais necessidade de esconder vulnerabilidades nem de provar algo para o mundo. A autenticidade se torna natural. As conversas se aprofundam, os vínculos ganham sinceridade e a pessoa passa a atrair relações mais maduras e equilibradas. Kardec explicava que o espírito, quando alinhado consigo mesmo, irradia uma energia que favorece conexões elevadas. Já quando vive em negação, atrai pessoas e situações que refletem sua confusão. Outra consequência poderosa da reconciliação com o passado é o fortalecimento da intuição. Aquela voz interna, antes abafada pelas fugas e resistências, volta a se manifestar com clareza. Decisões difíceis se tornam mais simples, porque agora existe confiança na própria percepção. A espiritualidade se torna mais acessível, porque a ligação com o eu profundo foi restabelecida. Kardec dizia que a intuição é o diálogo da alma com a consciência, e esse diálogo só é possível quando há sinceridade. Sem sinceridade, a alma fala, mas a mente não escuta. A pessoa também passa a ter uma postura diferente diante dos desafios. O
que antes parecia ameaça, passa a ser visto como oportunidade de evolução. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque a pessoa agora tem maturidade emocional para interpretar eventos com mais sabedoria. Kardec afirmava que quem compreende sua própria história adquire uma espécie de discernimento natural, capaz de orientar escolhas mesmo em momentos de incerteza. Essa maturidade evita sofrimentos desnecessários e fortalece a confiança no próprio caminho espiritual. O passado deixa de ser uma sombra e se torna um aliado. Cada lembrança se transforma em ferramenta, cada emoção em guia, cada cicatriz em referência. A alma não precisa mais lutar consigo mesma, porque finalmente foi ouvida. E quando isso acontece, inicia-se um processo profundo de harmonização interior, como se a consciência voltasse a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu. À medida que essa harmonização interior se aprofunda, surge um fenômeno que Kardec descrevia como alinhamento de propósito. Não é uma revelação repentina, nem uma voz externa apontando um destino. É algo mais sutil e poderoso. A sensação de que a vida finalmente começa a fazer sentido. As escolhas parecem se encaixar com naturalidade. As decisões deixam de ser guiadas pelo medo e passam a seguir uma espécie de coerência íntima. A pessoa percebe que não precisa mais forçar nada, porque já não está lutando contra a própria trajetória. Ela se torna capaz de caminhar com mais leveza, como se cada passo fosse sustentado por uma sabedoria que sempre existiu, mas que só agora pôde emergir. Esse alinhamento não significa ausência de dificuldades, mas sim uma nova relação com elas. Antes, cada obstáculo parecia confirmar as dores que a pessoa tentava esconder. Agora, os obstáculos se transformam em sinalizadores. Indicam onde ainda há aprendizado, onde a alma deseja crescer, onde antigos medos ainda influenciam atitudes. Kardec sempre insistia que o verdadeiro progresso espiritual não está em viver sem problemas, mas em interpretar corretamente o que cada desafio representa. Quando a história pessoal é compreendida, essa interpretação se torna natural, quase instintiva. Outro aspecto importante é que a pessoa passa a reconhecer padrões que antes a confundiam. Situações que se repetiam sem explicação começam a revelar sua lógica. A alma, agora vista e respeitada, oferece respostas que antes estavam encobertas. Uma reação exagerada a uma palavra, um desconforto diante de determinado tipo de pessoa, um medo que parecia irracional. Tudo ganha sentido quando a história ilumina a raiz desses sentimentos. Kardec dizia que a alma se manifesta de muitas maneiras, mas sua forma mais sábia de comunicação é a coerência. Quando nossa vida começa a ficar coerente, é sinal de que estamos nos entendendo. Essa nova visão também influencia diretamente o futuro. A pessoa deixa de viver reagindo ao que acontece e passa a agir de forma consciente. Não caminha, mas de olhos fechados, tropeçando em memórias que evitou enfrentar. Agora, cada passo é dado com lucidez. Essa lucidez não elimina o inesperado, mas oferece recursos internos para lidar com ele. A confiança cresce, a tranquilidade aumenta, e pouco a pouco surge algo que muitos confundem com sorte, mas que Kardec apontava como consequência natural da harmonização espiritual: a sincronicidade. A vida começa a encaixar acontecimentos de maneira precisa, como se tudo estivesse cooperando para o desenvolvimento do indivíduo. Com a mente mais clara, a pessoa também aprende a cuidar melhor de sua energia. Deixa de se expor a ambientes que drenam sua força e passa a valorizar aquilo que nutre a alma. Percebe que certas conversas a enfraquecem, que algumas relações alimentam inseguranças antigas, que determinadas situações reabrem feridas que já não precisam ser revisitadas. Kardec explicava que o espírito em equilíbrio se torna mais sensível às vibrações do mundo
E essa sensibilidade é uma ferramenta poderosa. Ela permite selecionar melhor com quem caminhar, onde investir tempo e a quais influências se abrir. Ao integrar sua própria história, a pessoa percebe que não precisa mais buscar fora o que faltava dentro. Não há mais a necessidade de ser validada a todo instante, de ser amada a qualquer custo, de agradar para evitar rejeição. A autoestima deixa de depender de aprovação e passa a ser sustentada pela compreensão profunda de quem se é. Essa segurança interior não é orgulho nem vaidade, é maturidade. Kardec afirmava que o espírito fortalecido se reconhece como responsável por sua própria luz. E quando essa luz é reconhecida, ela não se apaga facilmente. Essa transformação também desperta um sentimento de compaixão. Ao entender seu próprio sofrimento, a pessoa passa a olhar para o sofrimento alheio com mais empatia. Torna-se menos crítica, menos dura, menos impaciente. Reconhece que todos carregam histórias que não conhecemos, lutas que não percebemos e memórias que influenciam comportamentos de maneiras profundas. Essa compaixão não significa tolerar injustiças, mas compreender. É um olhar mais humano para o outro e, ao mesmo tempo, mais amoroso consigo mesmo. A espiritualidade, então, deixa de ser algo distante e passa a fazer parte da vida cotidiana. Não é mais um ritual isolado ou uma crença abstrata. É uma forma de viver. Kardec dizia que o espírito evoluído manifesta sua luz no gesto simples, na palavra gentil, no silêncio que acolhe, na paciência que compreende. Quando a pessoa se reconcilia com sua própria história, ela se torna capaz de agir assim naturalmente, sem esforço. A alma encontra equilíbrio e, com isso, a vida externa também se organiza. E é justamente quando essa harmonia começa a se estabelecer que uma nova etapa se aproxima, a de transformar tudo isso em responsabilidade prática. A história pessoal, agora compreendida, deixa de ser apenas memória. Passa a ser ferramenta de vida. A pessoa se torna capaz de construir o que antes parecia impossível, de romper ciclos que antes pareciam eternos e de assumir um papel ativo na própria evolução. A jornada interior encontra, enfim, seu reflexo no mundo. Quando essa etapa final se manifesta, surge uma nova consciência sobre o próprio destino. A pessoa compreende que não está presa ao passado, mas também não precisa fingir que ele nunca existiu. A história deixa de ser peso e se torna base, um alicerce firme, sólido, capaz de sustentar escolhas maduras e decisões que antes pareciam assustadoras. Allan Kardec dizia que o espírito só se torna verdadeiramente livre quando reconhece suas raízes, porque é nelas que se encontra a sabedoria acumulada de todas as experiências. E essa sabedoria, quando finalmente acessada, guia o caminho com uma lucidez que transforma tudo. A partir desse ponto, há uma mudança profunda na forma como a pessoa lida com suas próprias emoções. Em vez de reprimi-las, aprende a escutá-las. Elas deixam de ser sinais confusos e passam a ser bússolas. Tristeza indica algo que precisa ser acolhido. Raiva mostra limites violados. Medo revela áreas que ainda necessitam confiança. Alegria confirma alinhamento. Essa leitura mais consciente das emoções é algo que Kardec valorizava enormemente, porque acreditava que o espírito se comunica através delas. São, em essência, mensagens internas que guiam o ser humano em sua jornada evolutiva. Com o tempo, essa maturidade emocional desperta uma sensação de serenidade difícil de explicar. A pessoa não precisa mais lutar contra si mesma, e isso reduz uma quantidade imensa de sofrimento. Torna-se possível viver com leveza, mesmo em meio a desafios. Kardec dizia que o espírito que compreende sua história carrega uma espécie de paz silenciosa. Não porque nada acontece de errado, mas porque agora existe uma confiança profunda de que tudo é oportunidade de crescimento.
Essa confiança não é ingênua, é consciência. E essa consciência permite atravessar tempestades com uma calma que surpreende até quem a vive. Outra transformação marcante é a capacidade de tomar decisões com firmeza. A indecisão, que muitas vezes nasce da confusão interna, perde força quando a pessoa entende suas próprias raízes. Ela não se deixa mais levar por pressões externas, nem se sente obrigada a atender expectativas que não correspondem ao seu caminho. Agora, existe clareza sobre o que faz sentido e o que não faz. E essa clareza se reflete na postura, na expressão, na forma de ocupar o mundo. Kardec afirmava que um espírito centrado irradia segurança, não porque aprendeu a parecer forte, mas porque finalmente se conhece. Além disso, a pessoa passa a exercer uma influência positiva sobre os que a cercam, não por imposição, mas pela coerência. Sua presença transmite equilíbrio. Suas palavras ganham peso porque vêm de um lugar verdadeiro. Suas atitudes inspiram confiança. É o tipo de força que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente se manifesta. Kardec via isso como um dos frutos mais belos do autoconhecimento espiritual. Quando alguém vive em paz consigo mesmo, contribui naturalmente para a paz do ambiente onde está. A transformação individual se torna transformação coletiva. A partir desse estado, a espiritualidade deixa de ser buscada apenas nos momentos de dor e passa a ser reconhecida como parte da vida diária. A pessoa percebe que cada gesto, cada escolha, cada relação é uma expressão da própria alma. Não há separação entre o mundo interior e o exterior. Tudo se harmoniza. Kardec ensinava que o espírito elevado não precisa se retirar do mundo, mas aprender a habitá-lo com consciência. E essa consciência nasce justamente da compreensão da própria história, não como algo que aprisiona, mas como algo que liberta. Outra consequência importante é a superação da autocensura. A pessoa compreende que erros fazem parte do processo e que o crescimento nunca é linear. Deixa de exigir perfeição de si mesma e passa a valorizar o caminho. Essa postura mais amorosa consigo mesma reduz a ansiedade, acalma o coração e abre espaço para novas possibilidades. Kardec dizia que não existe alma sem feridas. O que existe são feridas que deixamos de olhar. E quando finalmente olhamos, elas cicatrizam. E a cicatriz se torna um símbolo de superação. Esse novo estágio também desperta uma gratidão profunda, não apenas pelos momentos felizes, mas também pelas dificuldades que ensinaram e moldaram. A pessoa percebe que, se todas as experiências fossem diferentes, ela não seria quem é. E essa percepção traz um tipo de humildade que não diminui, mas engrandece. É a compreensão de que cada passo, até aqueles mais dolorosos, serviu a um propósito maior. Kardec via essa gratidão como sinal claro de evolução espiritual, porque ela indica que a alma já não luta contra o próprio caminho. Com tudo isso, o indivíduo finalmente se liberta do medo de encarar sua própria história. Não existe mais ameaça no passado, existe aprendizado. O presente se torna mais leve, o futuro mais acessível. A pessoa enxergou suas raízes, aceitou suas sombras, acolheu suas luzes. Agora é capaz de seguir sem carregar culpas antigas, sem fugir de memórias, sem se esconder de si mesma. Essa libertação é, para Kardec, uma das conquistas mais elevadas que o espírito pode alcançar durante a encarnação. E assim, aquilo que antes era negação se transforma em reconciliação. O que antes era fuga se torna entendimento. O que antes era peso se torna base. A alma recupera seu lugar. A consciência recupera sua clareza. E a vida finalmente encontra sentido. Não porque foi perfeita, mas porque foi compreendida.